Vamos lá para o projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 046, a gente vai conversar para você entender sobre multa contratual e que ela pode reduzir custos, ou seja, você deixar de pagar valores, vamos dizer assim, desnecessários. Você entendendo sobre redução de custos, vai facilitar para você otimizar, vamos dizer assim, também os custos dos contratos que a gente tem, tá? Primeiro você tem que entender o seguinte conceito, tá? Pelo menos o entendimento. Porque existe multa de permanência ou contrato de permanência, por exemplo, em um encerramento de contrato. E aí, independente de como o contrato seja encerrado, pode ser que ele tenha uma multa por causa daquela permanência que você estava vinculado, ou você está vinculado. E aí, só para você entender esse fluxo. A rescisão, ou seja, o encerramento do contrato, para que ele seja feito, não deve ter custo algum. Você não deve ser cobrado para fazer um cancelamento. O que deve acontecer, por exemplo, se você encerrar aquele contrato, seja por forma de cancelamento, portabilidade, mudança de plano, transferência de titularidade, por aí vai, esse contrato sendo encerrado, ele tem um prazo de permanência, e aí sim existe algum valor a ser cobrado de multa, mas não é para o cancelamento de fato. Então você tem que entender exatamente o motivo disso, tá? E o que é que acarreta, vamos assim, por que existe esse tipo de multa de permanência? Normalmente é por algum benefício oferecido, e aí tem-se um prazo, ou seja, para você ficar com esse plano por tal valor, você tem que contratar, ou seja, dizer que vai ficar durante o período de 12 meses, 24 meses, 36, por aí vai. Existem vários prazos. Então, isso é um prazo de permanência que ele é condicionado a um benefício recebido, ou seja, normalmente é por causa do, como é que se diz? O valor financeiro. Normalmente é por causa disso que a gente tem essa multa de fidelização. Recebeu benefício, tem um prazo determinado, você encerrando esse contrato antes do prazo, porque é isso que acarreta você identificar uma multa contratual. Ou seja, a rescisão, independente do motivo que seja, antes do prazo daquele contrato que foi acordado. Lógico, também para você entender, tá? Contrato de permanência, contrato de fidelização ou prazo de fidelização é a mesma coisa, a mesma palavra, vamos dizer, a mesma frase que vai dar no mesmo contexto, que é uma multa existente por causa de um prazo de permanência. Qual é o objetivo da aula de hoje? Tá? É você entender tudo que envolve multa contratual sobre os serviços de telecom. Então, caso você já tenha essa informação, já saiba como é que acontecem as multas e tudo que você precisa saber no meu ponto de vista, ok, essa aula aqui não é para você. Mas se você precisa entender um pouco mais, se você quer saber quais são os pontos que são importantes, é o que eu vou passar para você nessa aula. São esses pontos que eu acho interessante você ficar ciente, porque em uma vez ou outra você pode ter uma necessidade que existe uma situação de multa contratual e você tentar otimizar e não tentar ao máximo, vamos assim, não ter custos desnecessários. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Porque entender sobre multa contratual pode fazer a gente, como gestor de telecom, reduzir custos. Existe uma forma, pelo menos a maneira que eu trabalho é pensando nisso, ou seja, todas as ações que eu faço eu tenho como premissa duas coisas: manter a operação funcionando e reduzir custos. Na prática é isso. Então eu vou te mostrar como é que eu faço essa atividade. O documento que detalha todas as regras que envolvem qualquer multa contratual dos contratos que a gente vem a ter, de qualquer serviço. Qual o tempo, período de permanência, que é válido para cliente corporativo, pessoa física, a gente vai ver isso. Como a multa deve ser calculada, ou seja, como é que você chega no valor exato que existe de multa, por exemplo, mensal ou do contrato como um todo. Como saber se a multa, aquele valor que está sendo lá cobrado ou que está no sistema ou na fatura, é abusiva, correta, é indevida? Como é que a gente avalia isso? Eu vou te mostrar como é que eu faço. Como reclamar de uma cobrança de multa que você considera indevida, ou seja, que você vê que está incorreta, e como o gestor de telecom deve trabalhar como um mecânico nessa visão de multa contratual.
Pelo menos é uma referência que eu tenho para você entender mais fácil como é que a gente deve fazer as ações do gestor de telecom. Eu vou te mostrar como o mecânico normalmente faz, pelo menos a gente tem essa noção, tá bom? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Por que entender sobre multa contratual pode reduzir custos na empresa? Pelo menos eu acredito que isso é possível. Aí você pode ter sua ideia inicial, se dá ou se não dá. Eu vou te mostrar como eu faço e que eu acredito que dá sim, tá? Eu tenho uma metodologia chamada Reduza Custos Todo Mês. Nessa metodologia existem dois pilares, tá? O pilar negociação, que envolve todas as ações feitas para otimizar custos, e aí independente se você vai gerenciar a operação ou não, e o pilar gestão, que você gerencia a operação, ou seja, você está ali no dia a dia da organização. Independente dos dois pilares, tem duas coisas que eu faço em todos os clientes, eu acho que em todas as ações que eu preciso fazer. Que é, eu preciso que o serviço esteja disponível para os usuários, os serviços que são autorizados. E dois, sempre, em toda e qualquer ação, pensar em otimizar custos. Então, nesse raciocínio, multa contratual envolve encerramento de contrato. Eu tenho que ter uma visão de, independente do que eu venha a fazer, quais são as opções, tenho que enxergar isso, e qual é o menor custo para a empresa, qual é o menor valor que ela vai pagar. É um cancelamento, é uma portabilidade, mudança de plano, transferência de titularidade, o que é? Ok, identifica e faz a avaliação. Se vai ter multa, se não vai ter multa, quais são as opções necessárias. Aqui eu vou te dar alguns exemplos, tá? Mas evitar custos, principalmente, que na minha visão são desnecessários, ao encerramento de qualquer contrato. Exemplo, teve uma demanda de um cliente que era uma transferência de titularidade de uma linha de pessoa física. De telefonia fixa. E essa linha estava numa empresa, queria ser transferida para outra, só que existia um valor de multa lá, se não me engano, era de R$60. E a mensalidade sobre a linha, vamos dizer, todo mês é em torno de 80, se não me engano. E aí eu peguei, avaliei, passei as informações, olha, existe essa ação aqui, o custo é tanto, mas se for solicitar uma nova linha para essa estrutura, você vai ter o custo da mensalidade que vai ser igual. Então, tanto faz transferência de titularidade ou, por exemplo, uma linha nova nesse tipo de situação. E a multa contratual vai encerrar daqui a 2 meses. Precisa dessa transferência agora, ou você pode esperar 2 meses para fazer esse fluxo. A pessoa, tem multa? Não, tudo bem, a gente espera. Isso é um processo simples de conversa. O gestor de telecom, quando eu estou fazendo essa função, eu converso com as pessoas e não precisa nem pedir a diretoria a aprovação. Por quê? Foi só conversar. Dá para você esperar um pouco? Dá. Então tudo bem. Você evita gastos desnecessários. Isso é um exemplo. Outra portabilidade. Teve outra empresa que eu auxiliei em algumas atividades e elas estavam próximo de terminar o contrato de 24 meses iniciais, que foi o de telefonia móvel feito. Eu acho que eram umas 15 linhas, se não me engano, na operadora. E eles queriam renovar o contrato, ver as opções e tudo mais. Eu disse, faz agora essa avaliação, porque se você quiser fazer portabilidade, pode até ser que exista uma multa, mas uma multa menor comparado ao que você vai ser cobrado se você esperar alguns meses e ocorrer a renovação automática, por exemplo. E aí o pessoal fez essa ação, viu que, a gente conversando, né, 4 mãos, viu que o melhor era fazer a portabilidade. A portabilidade foi feita antes do prazo de 24 meses, ou seja, sem dores de cabeça, e teve uma multa lá, se não me engano, foi uma multa de, eu acho que deu uns 200, 300 reais, eu não lembro agora exatamente o valor, mas era menor do que um mês da fatura, sendo que na outra prestadora a gente reduziu, se não me engano, 60% da fatura. Então, no final das contas, se você colocar isso nos números, esse pagamento de multa foi até mais barato do que fazer qualquer outra ação. Ou seja, se você tivesse esperado para fazer a portabilidade, podia até acontecer, mas o lapso de tempo, ou seja, o intervalo de tempo podia ser muito corrido e que podia gerar um problema maior se ocorresse a renovação automática naquela prestadora. Lógico que a renovação automática não é uma coisa que é autorizada sem autorização
vamos dizer, autorizado sem autorização, do representante legal da empresa, mas existem prestadores que fazem isso ainda. Então a gente tem que utilizar as ferramentas que tem hoje em campo para poder atuar. Isso são alguns exemplos, que a multa contratual em alguns momentos vai ser mais barato pagar ela, em outros vai ser uma situação mais cara. Porém, são situações ou algumas necessárias ou outras desnecessárias. O importante é a operação estar funcionando e reduzir os custos da melhor maneira possível. Então eu acredito que multa contratual pode ser um ponto chave e que também auxilia essa redução de custos, como eu estou te passando aqui para você entender mais especificamente como fazer isso na prática. Este documento detalha todas as regras sobre multa contratual e que você, você, pode ser cobrado. Ou seja, a gente tem um documento que tem lá todas as regras, que diz qual o valor de multa, no caso, não assim tão bonitinho, tá? Mas ele diz o cálculo, qual o período de fidelização, ou seja, o período de carência, quais foram os planos vinculados, qual o contrato vinculado, tem diversas informações, que é o contrato de permanência ou chamado contrato de fidelização. E é importante você saber onde tem todas essas informações, porque, vamos supor, você iniciou o trabalho de gestor de telecom numa empresa, dá uma olhada nos contratos, avalia isso. Se você já é gestor de telecom de uma organização, mas você não tem essas informações, vai buscar. Pega lá o contrato, vê esse contrato de permanência, lá tem todas as informações para você organizar e saber de todos os pontos necessários. E esse documento, tá? Como eu te disse, ele é vinculado ao contrato principal. Então lá tem as informações a qual contrato ele está vinculado, para você ter isso amarrado, isso vinculado. Só para você entender que é uma maneira da gente ter uma segurança a mais sobre as informações. E o contrato de permanência é quando a gente recebe algum benefício e em troca a gente vai ficar com a prestadora durante um determinado tempo. E ele é regido, ou seja, ele é orientado, ele é elaborado, feito com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse contexto, no meu raciocínio, por exemplo, as leis federais, governamentais, a Anatel com suas resoluções, elas cuidam de todas as, vamos dizer assim, esferas de leis, regulamentações das prestadoras. Mas o contrato de permanência ou de fidelização, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é uma estrutura, vamos dizer, uma ação comercial e que, no meu entender, pode ter uma interpretação um pouco mais diferenciada no âmbito do Estado, no âmbito do município, e aí você tem algumas ações que você pode fazer nisso. Existem diversas situações, até para você ficar ciente, que alguns estados, alguns municípios, eles quiseram colocar algumas leis para obrigar ou desobrigar as prestadoras de algumas ações. E normalmente isso não é aceito, porque existe a União, vamos dizer, nosso governo federal, que cuida dessa parte. Porém, como esse documento, o contrato de permanência, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, aí nele existem algumas particularidades que aí os governos, vamos dizer assim, estaduais e municipais têm algumas possibilidades. Mas isso é mais para você entender esses conceitos, como é que isso aqui é feito e que existe essa ferramenta e que esse é o documento que constam lá todas as informações do seu contrato, ou seja, tudo que você tem contratado e tem um prazo de vigência, ou seja, aquela oferta é um determinado tempo, você tem que ter um contrato separado que é assinado pelo representante legal da empresa ou aceito, se for de forma virtual, por telefone, pelo representante legal, para você ter todas essas informações nesse documento vinculado ao contrato principal. Qual o tempo ou período de um contrato de permanência? E existem alguns conceitos, vamos dizer, algumas formas de raciocinar, mas a regulamentação da Anatel, existe lá a 632, que ela dá essas informações que para cliente corporativo ou empresarial, como você queira tratar, ou seja, sendo um PJ ou CNPJ, essa contratação é de livre negociação. Então, a prestadora, independente do porte dela, ela pode te oferecer aquele serviço de algumas formas. Uma delas é sem prazo. Se você quiser uma linha móvel, uma linha fixa, uma banda larga sem fidelização, você pode contratar. Não tem impedimento sobre isso. Porém, vai ser difícil você conseguir.
que a maioria das pessoas que vão fazer a venda, ou seja, os vendedores, independente do cargo que seja, eles provavelmente não vão fazer isso porque a comissão eu acho que é zero. Então existe um choque de interesses em que os vendedores eles querem ganhar comissão e a gente como consumidor, como gestor de telecom, a gente quer o melhor preço para a empresa. Então existe um conflito aí nesse processo, mas existe um prazo mínimo de 12 meses também oferecido para o cliente corporativo. Esse prazo de 12 meses é o normal para cliente de pessoa física. E o corporativo ele também pode solicitar uma proposta com esse prazo. Normalmente, o que você vai ver é que esse tipo de contrato ele pode ficar um pouco mais caro ou não. E aí vai depender da sua negociação. Se for de telefonia móvel ou telefonia fixa, pode ser que o plano fique mais caro. De banda larga, também. Contudo, com prestador de pequeno porte, você pode conseguir o mesmo valor com prazo de 12 meses e aí varia da negociação que você está fazendo. Tem esses pormenores, vamos dizer assim, que você tem que avaliar caso a caso. Mas você tem que saber aqui, o principal é que existe esse prazo. O normal é você encontrar um prazo de 24 meses. O pessoal vai fazer lá qualquer aquisição, coloca de 2 anos. E aí você tem essa avaliação. Lembrando que o contrato de permanência é um benefício que você recebe, pelo menos deve receber de forma mensal, na sua fatura. Então saiba disso, existe normalmente o mais praticado no mercado é 24. Porém, ainda existe a opção, que eu já vi, contrato de 36 meses e 48 meses. E aí normalmente 36 e 48 você vai ver muito mais para banda larga, seja um link normal de internet ou é mais provável um link dedicado para a empresa, ou seja, tem um circuito lá de internet ou de uma intranet, se for o caso, que é uma rede interna, só para aquela organização. E aí é um link um pouco mais caro do que o normal, só para você entender. Mas existem essas opções para o cliente corporativo. E aí você pode parar para pensar, mas todo mundo só me oferece 24 meses. Claro, choque de interesse. O vendedor ele vai querer ganhar comissão. E ele vai querer te oferecer o que está lá disponível na prateleira, que ele vai ter mais receita. A maioria, não são todos os vendedores, mas a maioria faz dessa maneira. Porém, você tem que saber que você tem essas opções. Para telefonia móvel e telefonia fixa, esqueça aqui 36 e 48. A maioria do mercado não pratica isso. É mais para links. O restante, 24 meses, é o que normalmente você vai ter esse prazo de permanência. Mas isso não impede, vamos assim, qualquer ação que você queira fazer no contrato. O que que você deve levar em conta é esse prazo de permanência e dentro dele, quais são as ações que você pode fazer para não ter uma cobrança de multa contratual. Mas esses são os prazos que você deve ficar ciente e que você tem como fazer a contratação nesses períodos. Como a multa de um contrato deve ser calculada? Então você tem um contrato e você sabe que existe um prazo de permanência, ou seja, eu tenho que ficar lá, vou dar um exemplo para ser mais fácil o cálculo e que a maioria das empresas vai ver isso, que é um contrato de 24 meses. Mas como é que você calcula isso? Ele deve ser, ou seja, esse valor proporcional pelo tempo que falta para você terminar o contrato. Então, se você tem um contrato de 24 meses, você está com 4 meses, faltam 20. Se você está nesse contrato há 1 ano, faltam 2. Não, falta 1 ano só, o contrato é de 24. 1 mais 1, 24 meses. 1 ano, 12 meses, faltam mais 12. Então, tem diversas opções. É ver o tempo que falta para encerrar aquele prazo de vigência. E também tem que ser proporcional ao benefício. E aí, tem prestadora que atua de uma forma, prestadora que atua de outra, e aí existem variações. Algumas cobram um valor fixo por mês, e aí independente do valor do plano, outras cobram um valor do plano, outras é um valor proporcional do plano, e outras é um percentual daquele valor em si que ia ser pago para a prestadora durante o tempo do contrato. Exemplo, em 24 meses você vai gastar 10 mil reais com aquela prestação de serviço. E a forma de calcular é 30% do valor mensal multiplicado pelos meses que faltam. E aí você tem esse cálculo. Outras é 50 reais, por exemplo, pelo mês
que falta. Aí você pega 50 vezes a quantidade de linhas daquele contrato que você quer cancelar, vezes a quantidade de meses. Outro, se ele der outro valor, é o mesmo fluxo, o mesmo cálculo. Qual é o valor para cada linha daquele contrato, vezes quantidade de meses, e vezes a quantidade de linhas que você quer fazer aquela ação. E aí você chega no valor total da multa contratual que está sendo estipulada. Só para você entender. E tudo isso deve ter no contrato de permanência, porque o contrato de permanência é quem estipula a multa. O contrato normal do plano de serviço, ele tem lá todas as informações dos planos, valores, composições, a negociação que foi feita. E a parte de multa contratual é no documento separado, que é o contrato de permanência, o contrato de fidelização, que a gente chama de fidelidade. Qual é a fidelidade dessa linha? É tanto. Tem tais planos aqui, tais serviços, tais aparelhos, uma é a composição e tem essa informação. Lembrando que aparelho, se for comodato, também tem que ter lá o valor mensal de multa. Se for um aparelho em venda, normalmente não se tem uma multa, tá? O que acontece é uma antecipação das parcelas que faltam para o término daquele contrato. Então, exemplo, se você está lá com um contrato de 24 meses e você passou 14 meses e a parcela do aparelho é R$20. Então você pega os 10 meses que falta, vezes os R$20 e é o valor de um aparelho que está, por exemplo, nesse tipo de situação. E aí você avalia esse tipo de situação para você saber quais são os valores. E multa contratual pode ser de plano, pode ser de aparelho, normalmente são os benefícios que a gente recebe, mas em questão de aparelho pode ter essa situação de antecipação das parcelas também, que você tem que ficar ciente em todos os valores que a empresa pode ser cobrado por aquele encerramento de contrato. Então, essa multa ela deve ser proporcional e você deve calcular isso, pelo menos você deve ter essa informação de preferência antes de fazer qualquer encerramento. Como saber se a multa contratual está abusiva, está errada, está certa? Uma coisa é você receber a multa. Beleza, sei que tem uma multa aqui contratual. A prestadora pode te dizer, a multa é de R$1.000. Mas você vai dizer, caramba, mas eu pago R$200 aqui por mês? Por que é isso? E aí você tem que chegar a uma identificação de como aquilo foi calculado. Mas eu também vou te passar aqui formas de como enxergar isso de uma maneira mais passo a passo. Primeiro, o valor que pagaria no contrato todo é o que você tem que analisar no contrato de permanência e no contrato do serviço. Pega lá e anota. Qual o valor que você teria que pagar todo mês? Vou dar um exemplo aqui, era R$100. Vezes 24, R$2.400. É o valor que você deveria pagar durante os 24 meses. E aí você tem esses dois números, o valor mensal e o valor anual. Isso, lógico, sem encontrar reajustes que podem acontecer. Então aqui você tem o valor que você pagaria. Você, como eu já te passei, olha isso no contrato, vê lá quais são as informações que tem e faz esse cálculo. Isso aqui eu te passei de um exemplo mais redondo, sem 24 meses. Você vê lá o valor que tem do seu contrato e faz esse cálculo. Qual o valor mensal projetado e qual o valor de 2 anos, no caso bianual, contratado. Você vai ter isso considerando um contrato de 24 meses. Um contrato de 12 meses, a mesma coisa. Pega o valor pelo período de fidelização, pelo período da carência do contrato. Simples assim. Feito isso, você vai ter essa informação. Sendo igual ou menor que o valor que você pagaria pelo contrato, a princípio está correto. Por quê? Eu estou pegando apenas o cálculo, não estou pegando mais nada além disso, estou apenas vendo o valor final. Se ela é devida ou indevida, não é o caso. Tipo, mas essa multa não deveria ser cobrada. Aí dá uma olhada em outros vídeos que eu passo essa informação. Aqui é olhando apenas o valor. Se a multa, aquela cobrança, ela for correta, ou seja, realmente deveria ter esse valor de multa, o valor dela pode ser errada, abusiva ou correta. Esse valor, sendo igual ou menor a esse do contrato, está correto. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se for acima desse valor que a gente acabou de calcular, que é o ideal, para esse vídeo, vê aí
ou então anota isso para você fazer depois, foi uma multa maior do que o contrato, você tem um teto de até 10% desse valor. Passou de 10% do valor do seu contrato, seja da mesma forma proporcional, tá? Aí se caracteriza uma visibilidade de uma cobrança de multa abusiva, que é um pouco errada, mas que não é exatamente errada, ela é abusiva. Nesses cenários, aí sim, fala com a prestadora, passa essa informação, o Código de Defesa do Consumidor, você tem vários argumentos para utilizar e, se necessário, fala com o advogado que ele com certeza vai te passar essa certeza e vai conseguir te auxiliar a provavelmente abrir um processo judicial ou vai te auxiliar junto ao PROCON, pequenas causas, algo do tipo, para você ter isso corrigido, porque não deve ser maior que 10%. Sendo menor, a multa está num valor adequado, está no valor que se considera justo, vamos assim, que é permitido para as prestadoras cobrarem. E aí você tem essa informação, que é a maneira que você sabe se a multa contratual, o valor dela está abusivo ou se ele está correto. Isso independente se a multa é uma cobrança devida ou indevida. Aqui é considerando que a cobrança ela deve existir. Ah tá, só um ponto de atenção que eu acho que é sempre importante falar. Se ocorrer renovação automática, a multa não deveria existir? Esquece tudo isso. Renovação automática só se você autorizou, se você aprovou aquele uso de serviço. Se você não aprovou, não está com nenhum aceite, aí até a cobrança de multa é indevida. Aí não entra na necessidade de cálculo. Aí você também faz as ações considerando que a cobrança de multa contratual está incorreta. Como reclamar de uma cobrança de multa contratual indevida? E aí, esse cenário existem diversas possibilidades de uma multa contratual ela tá indevida, ou seja, ela tem um valor lá errado. Seja erro do atendente, seja erro de quem colocou no sistema, seja erro do sistema. Diversas opções podem acontecer. Erro do contrato, tem várias. Eu já vi de tudo um pouco. E aí, a gente como gestor de telecom, que está gerenciando lá, seja você o dono da empresa, você que está gerenciando as linhas, a gente tem que fazer uma reclamação sobre isso. E a maneira de reclamar se chama contestação de fatura. E o primeiro ponto que eu acho importante é você saber e ter as evidências, as provas daquilo. Se você viu a cobrança indevida em desacordo com o contrato, pega o contrato, tenha ele lá em suas mãos ou de forma digital, e aí você tem a certeza. Se for uma negociação por telefone, tem a gravação. Você precisa ter provas disso. O problema que acontece na maioria das vezes é quando você não tem prova. Tipo, alguém te ligou passando uma oferta. A oferta XYZ é muito boa, vamos lá, aceita, aceitei. E aí você esquece. Aí daqui a 1 mês, 2 meses vem a fatura e opa! Vem uma multa contratual, vem uma cobrança errada. E aí? Você não sabia que alguém fez a mudança de plano lá e gerou uma multa para você. Por exemplo, porque você fez a mudança de plano dentro do prazo de carência. E aí você, não, mas não era para ter isso, não era para acontecer. E daqui que você explique que um carro é um carro e não um avião, vai ser difícil. Então você tem que ter, de preferência, provas de tudo que você faz. Lembrando que multa contratual, ela pode aparecer em portabilidade, mudança de plano, transferência de titularidade, cancelamento normal de um contrato. São alguns exemplos. E aí você tem que sempre ficar de olho e saber qual o valor correto para pagar em multa, quais são as multas que você deve ver sempre no contrato e ter lá a ciência delas. Mas, acontecendo uma cobrança indevida, tem as evidências, tem as provas das informações. E, primeiro ponto, fala com o atendimento da prestadora. Eles vão gerar protocolo, você vai ter a gravação daquela ligação, explica a situação que a pessoa vai analisar. O normal é a pessoa analisar, vendo que está incorreto, ela ou abre o protocolo ou faz o ajuste lá daquele valor. Não acontecendo isso, que lógico, não é o que a gente gostaria que acontecesse, mas não acontecendo, você tem a ouvidoria e você tem a Anatel para atender aquela reclamação. As ouvidorias, você abre lá a reclamação, a Anatel, pelo Anatel Consumidor, é um site que você pode acessar e fazer a reclamação. Eu acho mais fácil
do que você ligar para o atendimento da Anatel, passar todas as informações de novo e fazer o fluxo, mas fica ao seu critério, a Anatel tem essas duas disposições. E não conseguindo isso, você tem meio judicial, que eu considero PROCON, pequenas causas ou algo do tipo, para resolver uma cobrança indevida por causa de multa contratual. Mas o interessante é você saber e ter as evidências que aquela multa está errada. Exemplo, você tem lá um contrato que você fez há 3 anos atrás. Aí quando você for fazer uma portabilidade, por exemplo, veio uma cobrança de multa, porque aconteceu uma renovação automática. E aí você tem prova lá, qual foi a data do seu contrato? Aí você pede na prestadora, me manda uma relação de todos os protocolos dos últimos meses. O pessoal vai ver lá, vai ter as informações e vai dizer, opa, o senhor não ligou para a oferta, o senhor não ligou para fazer nada. E aí você vai reclamar com a prestadora sobre aquela cobrança indevida. É um outro cenário. Mas o importante é você saber como reclamar. Veio uma cobrança de multa indevida, faz esse primeiro passo, fala com a prestadora, não resolveu, fala com a ouvidoria, fala com a Anatel, abre reclamações, porque você como consumidor, a gente, vai mostrar que a gente está passando a informação, só que do outro lado a prestadora não está, vamos dizer assim, enxergando com os mesmos olhos. E aí a gente faz as ações. Não conseguindo resolver, aí você vai para a última esfera, vamos dizer, última instância, que é a parte judicial, pequenas causas, PROCON, para você resolver esse tipo de situação. Mas acontecendo, segue esses passos que vai ser mais fácil de você resolver. O gestor de telecom deve trabalhar como um mecânico quando se pensa em multa contratual. Eu achei interessante isso para você entender especificamente como é que eu acredito que deve ser feito, tá? Primeiro, multa contratual, pelo menos eu, sempre que eu vejo isso, sempre que eu estou numa situação, eu penso em duas coisas. Ou reduz custos, para não ter a cobrança, ou ter a cobrança e vai fazer a empresa ter um custo menor sobre o serviço a médio, a longo prazo, ou dependendo da situação, até a curto prazo. E o segundo que é deixar a operação sempre funcionando com o que ela precisa. Se tem um contrato, uma linha lá que não precisa, corta. Lógico, da melhor maneira possível. Então, qual é a relação que eu vi com o mecânico, tá? Normalmente, aí lógico, né? Mecânicos e mecânicos, gestores de telecom e gestores de telecom. Mas normalmente o mecânico, ele sabe ou ele vai descobrir onde está o problema e, na maioria dos casos, ele tem que te dar uma solução. Ó, vi lá o veículo, seja um carro, moto, ônibus, que for. Viu aqui, ele analisou, ó, o problema é esse aqui, eu resolvo comprando essa peça, eu resolvo fazendo isso. Ou se vai fazer o conserto da lataria, ó, vi aqui o problema, entendi a situação, para consertar eu vou fazer isso aqui e vai demorar tanto tempo, o custo vai ser esse. O gestor de telecom, quando pensa em multa, é da mesma forma. Alguém está pedindo alguma das maneiras que se rescinde o contrato e vai ter uma multa, ou existe uma multa indevida, avalia a situação e dá as opções. Ó, se eu fizer isso aqui, tem esse valor de multa, eu acho melhor fazer isso aqui. Ou você está pedindo isso, é melhor a gente fazer logo esse cancelamento ou essa ação aqui, vai gerar uma multa, mas ela cabe dentro do orçamento, da avaliação, e a gente já segue esse novo fluxo. Então existem os dois cenários e cada situação é uma situação, você precisa avaliar isso. E tem alguns mecânicos, por exemplo, que eu achei interessante, é que eles trabalham com diversos veículos. Ele não escolhe, pelo menos na maioria, né? Qual veículo que vai aparecer lá na porta dele. Existem oficinas mecânicas e oficinas mecânicas, mas a maioria dos mecânicos, ele pega diversos tipos de equipamentos, vamos assim, de carros, de veículos. A gente, como gestor de telecom, não deve ficar preso a só uma prestadora. Eu falo aqui para você da Claro, da Vivo, da Oi, Claro, Vivo, Oi, TIM e outras de pequeno porte. A gente sabe que hoje existem as maiores prestadoras, mas existem outras. Tem a Telecom, tem a Algar, tem a Mob Telecom, tem diversas outras empresas, se não me engano, Brisanet, está no Ceará, tem diversas outras que tem no Brasil inteiro. Hoje a maioria de contratos de banda larga não é das grandes prestadoras, é das pequenas, que a gente só tem essa diferença, prestadoras nacionais e PPP, prestador de pequeno porte. A gente não tem uma nomenclatura, uma distinção de algumas empresas que são de meio porte ou de, vamos assim, estaduais ou regionais. Então a gente tem essas duas definições.
O importante é, assim como o mecânico que olha diversos veículos, a gente como gestor de telecom olha diversas prestadoras, não só na visão de multa contratual, mas também nessa visão. Trabalha com vários prestadores, você tem diversas opções de multa. E quando você pensa em multa contratual, o ideal é ter o menor valor possível. E normalmente o mecânico, ele dá uma solução depois de ver o veículo. A mesma situação a gente tem que fazer com gestão de telecom na visão de multa. Precisa ter aquela multa, ok, deixa eu ver a situação. Ó, é isso aqui, são esses valores, dá para fazer X, Y, Z e dá uma ou duas opções para aquela necessidade. E tem mecânicos que conseguem saber o problema apenas ouvindo. Normalmente isso acontece de vez em quando com algum mecânico mais experiente. Quando você tem uma situação de multa, algumas vezes quando eu vou pesquisar na internet, que eu dou uma olhada sempre em todo assunto que eu vou trazer aqui para você, para a gente, eu vejo antes, eu estudo antes, eu vejo diversas reclamações do Reclame Aqui, diversas reclamações de outros lugares e essa multa aqui não deveria existir, deveria fazer XYZ. Ou esse argumento aqui a pessoa está usando, mas realmente a cobrança é correta. Então a gente com um certo tempo começa a enxergar essas possibilidades. Então você como gestor de telecom, tenta pensar um pouco como mecânico, dá uma olhada nessas questões de problema-solução. Problema esse aqui, deixa eu avaliar, solução é A e B, por exemplo. Ou dá 2 ou 3 soluções, você vai ter mais fácil a maneira de resolver problemas, tá? E identifica a raiz do problema e dá uma solução. Porque, lógico, existe mecânico, assim como todo e qualquer tipo de profissional, que ele não acha um problema raiz, não porque ele não queira, porque ele não conseguiu enxergar. E tem aqueles que fazem porque não querem enxergar. Mas eu e você, a gente tem que pensar em identificar o problema raiz, ou seja, qual a causa disso aqui? É X. Vamos para a solução Y. Multa contratual existe. Está correta? Tá. Quais são as soluções? Multa contratual existe? Existe. Está incorreta? Quais são as soluções também? Você tem que fazer isso e sempre auxiliar a gestão da empresa, a diretoria, quem quer que esteja lá, vamos dizer assim, pagando a conta. Que você tem que fazer a operação funcionar e também, de preferência, deixar os custos no menor valor possível. Então, tem esse raciocínio que eu acho que vai te ajudar. E o que é que a gente viu na aula de hoje é o que eu vou passar aqui. Mas antes de passar, faz um resumo da aula, pega esses pontos, avalia, porque vai reforçar mais o teu conhecimento, tá bom? Acho que isso sempre ajuda. E o que é que a gente viu na aula de hoje, tá? Porque entender sobre multas contratuais, ele pode reduzir o custo, que a gente viu que tem essas opções. O documento que detalha todas as regras, que é o contrato de permanência. Qual o tempo do período de permanência? Eu passei para você que tem contrato de 12, 24 meses a maioria e outras opções para você ficar ciente. Como a multa contratual ela deve ser calculada por nós, gestores de telecom, por mim, por você, e como a prestadora passa essa informação, e como saber se a multa ela está abusiva ou se está num valor correto. Mesmo se ela seja devida ou indevida, a gente calcula isso, a gente vê isso de outra forma, mas se o valor ele está acima do limite ou abaixo do limite, foi o que a gente viu. Como reclamar de uma cobrança de multa indevida, ou seja, contestar aquele valor que veio no documento de cobrança ou que está sendo cobrado, como é que a gente deve fazer, e como o gestor de telecom deve trabalhar com o mesmo raciocínio, por exemplo, de um mecânico, o que eu passei para você para ficar mais fácil o entendimento, que eu acho que facilita. Isso foi um exemplo de um mecânico, pode ser qualquer outra profissão. Coloquei uma que eu acho que é mais fácil ficar visível, tá bom? E a aula de hoje, o objetivo foi e é você entender tudo que envolve multa contratual dos serviços de telecom. Então acredito que no final dessa aula agora, depois de todos esses pontos que a gente viu, você pode ter alguma dúvida, se tiver, me manda, mas você deve saber agora muito mais informações sobre multas contratuais do que no início dessa aula, que isso deve facilitar o seu dia a dia, suas atividades, como gestor de telecom, nessa visão de multas contratuais que a gente entendeu que ela pode, e na maioria dos casos, pelo menos comigo, a gente consegue reduzir custos por não pagar algo desnecessário
ou evitar cobrança, pagamento de multa, que você tem algumas outras soluções, algumas outras alternativas. Então, se essa aula te ajudou, fica à sua disposição. Qualquer dúvida, manda um comentário. Aula 046 do projeto Gestor e Telecom. Abraço! Fui!